Derivadas. Voltamos a derivadas de novo, porque a gente quer saber agora qual é a derivada da função log na base b de x. Lembrando que quando a gente fala log de base b, o nosso b ele é maior do que zero e ele é diferente de 1. Não faz sentido a gente falar desses caras aí, certo? Então a gente tem que cuidar bastante. Mas afinal, qual é a derivada da função log de x na base b? Para começar, eu não vou escrever f de x, eu prefiro escrever y. Então eu posso escrever assim, ó, log de x na base b vale y. É um pouco mais simples do que a gente ficar escrevendo f de x. Então, vou escrever y. Por quê? Porque eu acho mais fácil trabalhar com y do que f de x. Eu não sei trabalhar muito bem com log, mas eu sei o que log significa. O que significa isso daqui? Pela definição de log, b elevado a y é igual a x. Ou seja, a gente tem b na y igual a x. E esse cara aqui, bom, isso aqui são exponenciais, exponenciais eu já sei derivar. Então, vamos derivar essa conta aqui. Como é que fica, então? Fica b na y' igual a x'. E agora eu não sei mais. Não, eu sei. O que eu tenho que cuidar é que aqui eu tenho uma derivação implícita. Então, qual que é a derivada de b na y? A derivada de b na y é... Qual que é a derivada de a na x? É a na x ln de a. Vezes a derivada do expoente, que a gente não sabe dizer quem é y. Então, y' igual a 1. Tudo isso aqui está multiplicando. Eu vou jogar dividindo porque eu quero y'. Então, vai ser 1 sobre b na y ln de b. Mas assim não fica tão bom, né? Aqui a gente tem um b na y. Só que se a gente olhar aqui, b na y vale x. Então, a gente pode ainda reescrever de um jeito mais simples, que é 1 sobre x ln de b. Então, aqui a gente consegue dizer qual que é a derivada da função log. Qual que é a derivada da função log? Depende da base. Se a base é b, então a derivada é 1 sobre x ln da base. Então, agora a gente já tem mais uma função, que na verdade são várias, né? Log de x na base b. Então, a derivada da nossa função vai ser 1 sobre x ln de b. E aqui, então, a gente consegue resolver todos os logs, todos mesmo. Mas a gente já sabe que tem um log que é especial. Então, qual que é a derivada do ln? Bom, normalmente a gente usa o ln, repara que o ln, inclusive, é a nossa resposta. Qual que é a derivada de ln de x? Que, assim como a gente sabe a regra do a na x, a gente sabe que para e na x é um pouco mais simples. Então, para o ln, como é que fica? Bom, vamos usar isso daqui. Bom, pela regra, o que a gente tem? Que a derivada da função é 1 sobre x ln da base. Quem que é a base quando a gente tem um ln? É o ezinho. Então, é ln de e. Mas ln de e é 1. Então, 1 sobre x. Então, repara que de todos os logs, o mais fácil da gente calcular é a derivada do ln de x. Portanto, aqui, mais um para a gente decorar. Assim como a gente sabe o e na x, a gente vai aprender ln de x. Então, se a nossa função é de x, a derivada vai ser 1 sobre x. Mais simples que as outras. E, em particular, a gente leva o ln de cor, porque a gente ocupa bastante, certo? Um primeiro exemplo aqui, calcule a derivada de log de x. A gente tem que lembrar que está escrito log, assim como ln é uma função especial, está escrito log, a nossa base é 10. Então, a derivada vai ser como? É só olhar esse cara aqui. A derivada vai ser 1 sobre x ln de 10. E só isso daí mesmo. Então, é uma regrinha a mais para a gente saber. Lógico que a gente pode piorar um pouquinho e pedir, por exemplo, para calcular qual que é a segunda derivada da função. A gente já aprendeu como é que calcula a derivada de maior ordem.
A gente sabe que a primeira derivada de ln a gente acabou de aprender, é 1 sobre x. Isso aqui é a mesma coisa que x na menos 1. Então, se eu quiser calcular a segunda derivada, isso vai dar menos x na menos 2. Então, a gente pode continuar as coisas que a gente está resolvendo e colocar mais algumas informações. A gente já pode colocar tanto o ln quanto qualquer outro log que a gente queira.